O sol começava a se pôr no horizonte de Goiânia, pintando o céu com tons alaranjados que contrastavam com o cinza solene do cemitério Jardim das Palmeiras. Leonardo estacionou seu carro na entrada e desligou o motor, permanecendo imóvel por alguns instantes. Suas mãos ainda agarravam o volante com força, como se buscassem apoio para o que viria a seguir. Era 23 de junho de 2023, véspera de completar 25 anos desde a partida de Leandro. O relógio no painel marcava 17h43. Leonardo respirou fundo, passou a mão pelo rosto cansado e finalmente decidiu sair do veículo. Vestia uma camisa azul escura, calças jeans e um par de botas gastas. Nada de ostentação ou que pudesse chamar atenção. Não queria ser reconhecido. Não hoje. Caminhando lentamente entre as lápides, Leonardo sentia o peso dos anos sobre seus ombros. Aos 60 anos, carregava não apenas as memórias de uma carreira brilhante, mas também a ausência constante do irmão, que dividira com ele os primeiros passos na música sertaneja. O vento suave balançava as folhas das árvores que cercavam o cemitério, criando uma melodia natural que parecia acompanhar seus passos. "Faz tempo que não venho aqui sozinho", murmurou para si mesmo, ajeitando o chapéu que protegia seus olhos do sol poente. As visitas ao túmulo de Leandro haviam se tornado menos frequentes com o passar dos anos, não por esquecimento ou descaso, mas pelo contrário. A dor da ausência nunca diminuíra verdadeiramente. Leonardo continuou sua carreira, reinventou-se, conquistou novos públicos, mas a sombra daquela dupla que revolucionou o sertanejo nos anos 90 nunca o abandonou por completo. Ao se aproximar do local onde Leandro descansava, Leonardo sentiu um nó na garganta. O túmulo era simples, porém elegante, refletindo a personalidade do irmão que partira tão cedo. A foto eternizada no mármore mostrava o sorriso característico de Leandro, aquele mesmo sorriso que conquistara multidões ao lado do irmão. Leonardo parou na frente do túmulo e ficou ali, em silêncio absoluto. Não havia palavras, apenas o som de sua respiração compassada e o canto distante dos pássaros que se recolhiam com o anoitecer. 6 minutos. Foi o tempo que permaneceu imóvel, como se aqueles momentos pudessem, de alguma forma, condensar 25 anos de saudade. "Vim te contar uma coisa, meu irmão", disse finalmente, a voz embargada, quebrando o silêncio. "Vou fazer uma turnê especial, em sua memória." Seus olhos marejaram enquanto ele tirava do bolso um pequeno papel dobrado. Era um rascunho do cartaz da turnê Leandro Vive, 25 anos de saudade. Um projeto que há meses ele planejava secretamente, longe dos holofotes da mídia e até mesmo de parte de sua equipe. "Vai ser diferente de tudo que já fiz", continuou, como se Leandro pudesse escutá-lo. "Mas preciso que você me dê força mais uma vez." Na manhã seguinte, o escritório da produtora que gerenciava a carreira de Leonardo estava em plena atividade. Cartazes espalhados pelas paredes mostravam os diversos momentos da trajetória do cantor, incluindo algumas imagens da antiga dupla com Leandro. Márcia Alves, produtora executiva e amiga de longa data, organizava documentos quando Leonardo entrou, visivelmente abatido, mas com uma determinação nova no olhar. "Bom dia, Léo. Está tudo pronto para a reunião", disse ela, observando atentamente as olheiras marcadas no rosto do cantor. "Você está bem?" Leonardo assentiu levemente, sentando-se na poltrona de couro desgastado que ocupava sempre durante as reuniões importantes. "Fui ao cemitério ontem", respondeu simplesmente, sabendo que não precisava explicar mais para Márcia, que acompanhara toda sua trajetória, inclusive os momentos mais difíceis após a perda do irmão. "Entendo", ela respondeu, colocando gentilmente a mão sobre o ombro do amigo. "Quer adiar a reunião?" "Não, pelo contrário. Agora tenho mais certeza do que nunca." Pouco depois, a sala de reuniões foi preenchida pela equipe responsável pelos shows de Leonardo, empresários, assessores de imprensa, diretores musicais.
Todos aguardavam ansiosos pelo anúncio que o cantor prometera fazer. As especulações corriam soltas nos bastidores. Seria uma nova turnê internacional, um disco de inéditas, uma despedida dos palcos. Leonardo permaneceu em silêncio enquanto todos se acomodavam. Quando finalmente a porta foi fechada, ele se levantou e caminhou até uma grande tela, onde imagens começaram a ser projetadas. Fotos antigas da dupla Leandro e Leonardo preencheram o ambiente, acompanhadas pelos primeiros acordes de Entre Tapas e Beijos. Em junho do ano que vem, completam-se 25 anos que meu irmão partiu, começou ele, a voz firme contrastando com a emoção que brilhava em seus olhos. Passei todos esses anos carregando nossa música adiante, reinventando minha carreira, mas sempre sentindo o peso da ausência dele. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Mesmo os mais jovens da equipe, que não haviam vivido a época de ouro da dupla, compreendiam a magnitude daquele momento. Decidi fazer algo que nunca pensei que faria, continuou Leonardo. Uma turnê dedicada exclusivamente ao repertório original de Leandro e Leonardo. Sem adaptações, sem modernizações. Exatamente como fazíamos nos anos 90. Márcia, que já conhecia parte do projeto, observava atentamente as reações dos presentes. Alguns demonstravam empolgação imediata, enquanto outros trocavam olhares preocupados. Reviver o passado poderia ser tanto um triunfo nostálgico quanto um risco emocional para Leonardo. Sei o que estão pensando, disse o cantor, percebendo a hesitação de alguns. Que pode ser doloroso, que pode não funcionar comercialmente nos dias de hoje, que estou me arriscando demais. Leonardo desligou a projeção e encarou cada um dos presentes com uma intensidade rara. Ontem, fiquei 6 minutos em silêncio diante do túmulo dele. 6 minutos que pareceram uma eternidade e, ao mesmo tempo, apenas um instante. Foi o tempo exato que durou nossa primeira música juntos em um palco profissional. Contradições. E foi tempo suficiente para eu entender que preciso fazer isso. A determinação nas palavras de Leonardo silenciou qualquer dúvida na sala. O projeto seria desafiador, emocionalmente carregado, mas todos ali sabiam que quando ele tomava uma decisão com aquela convicção, nada o deteria. Ao final da reunião, enquanto os demais saíam discutindo animadamente os detalhes logísticos, Márcia permaneceu ao lado de Leonardo, que agora observava pela janela o movimento da cidade. Tem certeza que está pronto para isso, Léo? Perguntou ela, com a franqueza que só os anos de amizade permitiam. Leonardo virou-se para ela com um sorriso melancólico. Não estou, e nunca vou estar completamente. Mas é exatamente por isso que preciso fazer. O estúdio de ensaio estava repleto de instrumentos e equipamentos. Nas paredes, alguns cartazes antigos de shows da dupla Leandro e Leonardo haviam sido cuidadosamente colocados por Márcia, criando uma atmosfera de imersão no passado. Leonardo chegou pontualmente às 10 horas, acompanhado por Pedro, seu filho mais velho, que decidira se envolver pessoalmente na produção da turnê especial. Pai, os músicos estão chegando, disse Pedro, verificando mensagens em seu celular. Rodrigo já está aqui com as partituras originais que conseguimos recuperar dos arquivos. Leonardo assentiu, caminhando lentamente pelo estúdio, tocando os instrumentos como se cada um deles guardasse memórias de tempos distantes. Deteve-se especialmente diante de uma viola caipira antiga, semelhante à que Leandro costumava tocar nos primeiros anos da carreira. Você sabia que seu tio aprendeu a tocar viola sozinho? Comentou Leonardo, ajustando as cordas do instrumento. Ele tinha um ouvido incrível. Captava as melodias no ar, como se sempre tivessem estado dentro dele. Pedro sorriu. Acostumado com as histórias sobre o tio que nunca conhecera pessoalmente, mas cuja presença sempre foi constante na família, através das lembranças e da música. Os músicos começaram a chegar um a um. Alguns eram veteranos que haviam tocado com a dupla original nos anos 90. Outros, jovens talentos escolhidos especialmente para o projeto.
Rodrigo Branco, diretor musical e amigo de longa data, entrou carregando uma pasta cheia de papéis amarelados pelo tempo. Achei tudo, Léo, disse ele, entusiasmado. As partituras originais, algumas anotações do Leandro sobre os arranjos, até mesmo um caderno com letras não publicadas. Os olhos de Leonardo brilharam ao ver aquele material. Durante anos, havia evitado mergulhar tão profundamente nas memórias da dupla, preferindo seguir em frente com novos projetos. Agora, porém, cada pedaço daquele passado parecia essencial para o que estava prestes a construir. O ensaio começou timidamente. Leonardo parecia hesitar diante do microfone, como se temesse que sua voz, agora mais madura e marcada pelo tempo, não fizesse justiça às canções que o haviam consagrado ao lado do irmão. Ao seu lado, um pedestal vazio simbolizava a presença ausente de Leandro. Vamos começar com Pense em Mim, sugeriu Rodrigo, percebendo o nervosismo do amigo. Os primeiros acordes encheram o ambiente, e Leonardo fechou os olhos, deixando-se transportar. Quando começou a cantar, sua voz saiu trêmula nas primeiras notas. Pense em mim, chore por mim, liga para mim. Ele parou abruptamente, visivelmente emocionado. O silêncio tomou conta do estúdio. Pedro aproximou-se do pai, preocupado. Está tudo bem, pai. Podemos tentar outra música ou deixar para amanhã. Leonardo balançou a cabeça, determinado. Não, vamos de novo. É que... Ele hesitou. Cantar sem a voz dele completando a minha... Ainda é estranho mesmo depois de tanto tempo. Rodrigo fez um sinal para os músicos e a introdução recomeçou. Desta vez, Leonardo respirou fundo e, ao invés de tentar replicar exatamente como cantava nos anos 90, permitiu que sua voz atual, com todas as marcas e experiências adquiridas ao longo dos anos, interpretasse a canção. O resultado foi surpreendente. Não era uma simples reprodução nostálgica, mas uma reinterpretação carregada de novos significados. As mesmas palavras, a mesma melodia, mas agora filtradas por 25 anos de vida sem Leandro. À medida que o ensaio avançava, Leonardo parecia rejuvenescer. Sua postura mudou. Seus olhos ganharam um brilho especial e até mesmo seu sorriso, mais raro nos últimos tempos, voltou a aparecer entre uma música e outra. Isso está incrível, Léo, comentou Márcia, que observava tudo discretamente de um canto do estúdio. É como se ele estivesse aqui, completou Leonardo, passando a mão pelos olhos marejados. Eu sei, também estou sentindo. Ao final de 4 horas de ensaio intenso, todos estavam exaustos, mas com uma sensação clara de que algo especial estava nascendo ali. Quando os músicos começaram a se despedir, Leonardo pediu que aguardassem um momento. Quero agradecer a todos vocês, disse ele, visivelmente emocionado. Sei que esse projeto é diferente de tudo que temos feito nos últimos anos. É um retorno às raízes, mas também é algo completamente novo para mim. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Ontem fiquei 6 minutos em silêncio diante do túmulo do meu irmão. Hoje, depois de cantarmos juntos essas músicas que marcaram nossas vidas, sinto como se aquele silêncio finalmente tivesse sido preenchido. Obrigado por fazerem parte disso. As semanas seguintes foram de intenso trabalho e preparação. A notícia sobre a turnê especial, Leandro Vive, 25 anos de saudade, vazou para a imprensa antes do anúncio oficial, gerando uma onda de comoção entre fãs de todas as gerações. O telefone de Márcia não parava de tocar com pedidos de entrevistas, propostas de documentários e mensagens de artistas querendo participar do projeto. Leonardo, por sua vez, mergulhava cada vez mais fundo nas memórias e no repertório da antiga dupla. Em sua fazenda nos arredores de Goiânia, separou um cômodo inteiro para montar o que chamava de Sala do Leandro, um espaço onde reuniu fotos, recortes de jornais, troféus e, principalmente, gravações raras de apresentações da dupla.
Numa tarde particularmente quente de outubro, enquanto revisava o roteiro do primeiro show da turnê previsto para janeiro em Goiânia, Leonardo recebeu uma visita inesperada. José Augusto, cantor e amigo próximo tanto dele quanto de Leandro nos tempos áureos da música sertaneja, apareceu sem avisar na fazenda. "Soube que você está revivendo o passado", disse José Augusto, depois de um abraço apertado entre os velhos amigos. "E achei que isso aqui deveria voltar para suas mãos." Ele estendeu um pacote cuidadosamente embrulhado. Leonardo o abriu com curiosidade, revelando um violão antigo com as iniciais L&L entalhadas na madeira. "Meu Deus!" murmurou Leonardo, passando os dedos pelas cordas envelhecidas. "É o violão que demos para você depois daquele show em Barretos, em 1993. José Augusto assentiu, emocionado. "Leandro disse que era para eu guardar até vocês precisarem dele de volta. Acho que esse momento chegou." Os dois amigos passaram horas relembrando histórias, compartilhando memórias dos bastidores, das viagens e dos momentos que marcaram a época de ouro da música sertaneja. José Augusto, que vivera de perto a trajetória da dupla, tinha recordações preciosas que ajudavam Leonardo a reconstituir detalhes esquecidos com o tempo. "Sabe o que mais me impressionava em vocês dois?" comentou José Augusto, enquanto compartilhavam um café no fim da tarde. "A forma como se completavam, não apenas nas vozes, mas em tudo. Leandro era o quieto, o observador, e você, o comunicativo, o que tomava a frente." Leonardo sorriu melancolicamente. "Ele era meu norte, José. Mesmo sendo o mais novo, tinha uma sabedoria, uma calma que me centrava. Depois que ele se foi, tive que aprender a ser minha própria bússola." Antes de partir, José Augusto fez um convite que pegou Leonardo de surpresa. "Quero estar no primeiro show da turnê, não como convidado especial. Não preciso cantar nem nada disso. Só quero estar lá, na plateia, como um fã que nunca deixou de acreditar na magia de Leandro em Leonardo." Leonardo, tocado pelo gesto do amigo, teve uma ideia repentina. "E se não for na plateia?" sugeriu, com um brilho nos olhos. "Tenho pensado em como fazer esse show ser especial, diferente de tudo que já fiz antes. E talvez eu precise de alguém no palco comigo, não para substituir Leandro, porque isso é impossível, mas para me dar força nos momentos em que a emoção for mais forte que eu." A proposta pegou José Augusto de surpresa, mas a resposta veio sem hesitação. "Seria uma honra, meu amigo, uma verdadeira honra." Na semana seguinte, durante um dos ensaios finais, Leonardo compartilhou com a equipe sua decisão de ter José Augusto como convidado especial da estreia. A notícia foi recebida com entusiasmo, especialmente por Márcia, que via nessa parceria uma forma de Leonardo dividir o peso emocional daquele primeiro show. "Ele não vai cantar todas as músicas comigo", explicou Leonardo. "Apenas algumas, especialmente aquelas em que a voz do Leandro era mais presente, mais marcante." Rodrigo, o diretor musical, sugeriu então algo que ninguém havia pensado. "E se usarmos algumas gravações originais da voz do Leandro em determinados momentos? Não durante o show inteiro, claro, mas em instantes específicos, como uma forma de homenagem." A sugestão gerou um debate intenso entre a equipe. Alguns consideravam a ideia brilhante, uma forma tecnológica de trazer Leandro simbolicamente de volta ao palco. Outros temiam que pudesse parecer exploração da memória do cantor ou criar um efeito artificial demais. Leonardo escutou todas as opiniões em silêncio, ponderando cuidadosamente cada argumento. Ao final, sua decisão surpreendeu a todos. "Não vamos usar gravações da voz dele no palco", disse com convicção. "Mas quero algo diferente. Quero que no telão, em momentos específicos, apareçam imagens dele cantando, enquanto eu faço minha parte ao vivo. Será como um diálogo entre o passado e o presente,
entre os dois irmãos que, apesar da separação física, nunca deixaram de cantar juntos no coração. A ideia era ambiciosa e tecnicamente desafiadora, mas todos concordaram que capturava perfeitamente o espírito da turnê. Nos dias que se seguiram, uma equipe especializada trabalhou na recuperação e restauração de vídeos antigos de apresentações da dupla, selecionando cuidadosamente os momentos que seriam utilizados. Em casa, sozinho com suas memórias, Leonardo passava horas assistindo a esses vídeos, por vezes rindo das piadas que faziam no palco, por vezes chorando silenciosamente ao perceber detalhes que só agora, tantos anos depois, conseguia notar. Um olhar cúmplice do irmão, um sorriso discreto depois de uma nota particularmente bem executada. A forma como Leandro se inclinava levemente em sua direção nos momentos de harmonia perfeita entre suas vozes. "Estamos quase lá, meu irmão", murmurou Leonardo para uma foto de Leandro que mantinha em sua mesa de cabeceira. "Quase lá." A noite de 27 de janeiro de 2024 marcou Goiânia de uma forma que a cidade jamais esqueceria. O ginásio Goiânia Arena, com capacidade para mais de 11 mil pessoas, estava completamente lotado para a estreia da turnê Leandro Vive, 25 anos de saudade. Fãs de todas as idades, muitos vestindo camisetas com fotos da antiga dupla, criavam um mar de emoção e expectativa. Nos bastidores, Leonardo tentava controlar o nervosismo que não sentia há anos. Vestia um terno azul escuro, semelhante aos que usava nos shows com Leandro no auge da carreira, mas com um toque contemporâneo. Ao seu lado, José Augusto oferecia palavras de apoio, enquanto Márcia coordenava os últimos detalhes com a precisão de sempre. "Nas 5 minutos para entrar, Léo", avisou ela, verificando o relógio. Leonardo assentiu, respirando fundo. Pegou um pequeno retrato de Leandro, que sempre carregava consigo, e o beijou levemente antes de guardar no bolso interno do paletó, junto ao coração. "Estou pronto", disse finalmente. O ginásio mergulhou na escuridão total, provocando gritos de expectativa da plateia. No telão principal, começaram a surgir imagens em preto e branco. 2 meninos trabalhando na roça em Goianápolis, adolescentes tocando em festas locais, jovens adultos fazendo seus primeiros shows em bares de Goiânia, até culminar com a explosão nacional da dupla Leandro em Leonardo. Uma voz em off, grave e emocionada, narrava: "Em 1998, o Brasil perdeu uma de suas vozes mais marcantes, mas a música, o legado e a memória de Leandro continuam vivos, especialmente no coração de seu irmão." Um único foco de luz se acendeu no centro do palco, revelando Leonardo de costas para o público, imóvel. A plateia irrompeu em aplausos e gritos emocionados. Quando o cantor finalmente se virou, revelando olhos marejados e um sorriso contido, o ginásio veio abaixo. "Boa noite, Goiânia", disse ele, a voz trêmula de emoção. "Boa noite, Brasil, e boa noite, meu irmão, onde quer que você esteja." Os primeiros acordes de "Não Aprendi Dizer Adeus" começaram a tocar, provocando uma reação instantânea da plateia, que cantava cada palavra como uma prece coletiva. Leonardo fechou os olhos por um instante, deixando-se levar pela música, pela energia do público e pela sensação quase palpável da presença de Leandro. À medida que o show avançava, a tensão inicial deu lugar a uma emoção genuína que fluía naturalmente. O repertório cuidadosamente selecionado percorria toda a trajetória da dupla, desde os primeiros sucessos até as últimas gravações que fizeram juntos. Em determinado momento, o palco se transformou. Através de efeitos visuais projetados no chão e nas laterais, criou-se a ilusão de que Leonardo estava cantando no quintal da casa simples onde cresceram em Goianápolis. Foi nesse cenário que José Augusto se juntou a ele para uma sequência de músicas que falavam sobre origens, família e amizade. "José não está aqui para substituir Leandro", explicou Leonardo ao público.
Ninguém jamais poderia fazer isso. Ele está aqui como um irmão de caminhada, alguém que viveu conosco cada passo dessa jornada incrível que a música nos proporcionou. A resposta dos fãs foi calorosa, demonstrando compreensão e respeito pela forma como Leonardo escolhera conduzir aquela homenagem. O ponto alto da noite, porém, estava reservado para o final. Após mais de 2 horas de show, o palco novamente escureceu. Leonardo permaneceu sozinho sob um único foco de luz, segurando o violão que havia recebido de José Augusto. Há alguns meses, visitei o túmulo do meu irmão, contou ele, enquanto dedilhava suavemente as cordas. Parei na frente daquela lápide e fiquei em silêncio absoluto por exatos 6 minutos. Não foi algo planejado, simplesmente aconteceu. Mais tarde, percebi que 6 minutos era a duração da primeira música que gravamos juntos profissionalmente. A plateia escutava em silêncio reverente, muitos com lágrimas nos olhos. Durante aqueles 6 minutos, revivi nossa história inteira. As brincadeiras de criança, o trabalho na roça, os sonhos compartilhados, as dificuldades, as conquistas e, principalmente, a música que nos unia como nada mais conseguia. No telão atrás dele, começaram a ser exibidas imagens de Leandro em diversos momentos. Sorrindo, cantando, tocando violão, abraçando o irmão. Não eram vídeos editados para o show, mas registros autênticos de momentos espontâneos, muitos deles jamais vistos pelo público. A próxima música, continuou Leonardo, era a favorita dele. Não era a mais famosa, nem a que mais tocava nas rádios, mas era especial para ele por razões que só nós dois compreendíamos completamente. Os primeiros acordes de Um Sonhador encheram o ginásio. No telão, surgiu um vídeo de Leandro cantando essa música em um show antigo. Leonardo, no palco, começou a cantar sua parte, criando um dueto virtual que transcendia o tempo e o espaço. Eu sou apenas um sonhador, mas quase todos são. A voz de Leandro, preservada nas gravações, mesclava-se perfeitamente com a voz atual de Leonardo, criando um momento de rara beleza e emoção. Não era uma simples reprodução tecnológica, mas um genuíno encontro entre irmãos, possibilitado pela música que sempre os unira. Quando a canção terminou, Leonardo permaneceu imóvel no centro do palco, cabeça baixa, visivelmente emocionado. O público, igualmente tocado, aplaudia de pé, muitos sem conseguir conter as lágrimas. 6 minutos. Foi exatamente esse o tempo que Leonardo ficou ali, em silêncio, apenas absorvendo aquele momento, aquela energia, aquela comunhão com o irmão e com milhares de fãs que mantinham viva a memória da dupla que havia marcado para sempre a música brasileira. Quando finalmente ergueu o rosto, seu sorriso transmitia não apenas emoção, mas uma espécie de paz há muito tempo buscada. Obrigado, Leandro, disse ele, olhando para cima. Obrigado, meu irmão, e obrigado a todos vocês por manterem nossa música viva por tantos anos. O show terminou com Pense em Mim, executada de forma inédita, apenas Leonardo e seu violão, sem a grandiosidade dos arranjos originais, transformando o que era um sucesso radiofônico em uma íntima declaração de saudade e amor fraternal. Nos bastidores, após os aplausos finais, Leonardo foi recebido por uma equipe emocionada. Márcia, que o conhecia há tantos anos, jamais o tinha visto daquela forma. Havia uma leveza em seus olhos, como se um peso enorme tivesse sido finalmente removido de seus ombros. Conseguimos, Léo, disse ela, abraçando-o. Foi mais bonito do que poderíamos imaginar. Leonardo sorriu, exausto, mas visivelmente realizado. Não, Márcia, não conseguimos. Conseguimos. A sutil correção do singular para o plural não passou despercebida. Naquela noite, não era apenas Leonardo no palco. De alguma forma, através da música, das memórias e do amor inabalável entre irmãos, Leandro também estivera ali. 6 meses haviam se passado desde a estreia em Goiânia.
A turnê Leandro Vive, 25 anos de saudade, transformara-se no maior fenômeno musical brasileiro dos últimos anos, ressignificando o legado da dupla para gerações que mal haviam nascido quando Leandro partiu. O que começara como uma homenagem íntima e pessoal tornara-se um movimento cultural que atravessava o país de norte a sul. Em uma manhã ensolarada de julho, Leonardo estava em sua fazenda em Goiás quando recebeu uma ligação de Márcia. "Ei, Léo, você não vai acreditar." A voz dela transbordava entusiasmo. "Acabamos de receber um convite do Rock in Rio. Querem um show especial da turnê para encerrar a noite brasileira." Leonardo permaneceu em silêncio por alguns instantes, absorvendo a magnitude daquele convite. O Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo, raramente abria espaço para artistas sertanejos em seu palco principal. "Eles querem a gente fechando a noite?" Perguntou, ainda incrédulo. "Exatamente." O diretor artístico disse que assistiu ao show em São Paulo e ficou impressionado com a reação do público. Disse que é muito mais que sertanejo. É um momento histórico da música brasileira. Após desligar o telefone, Leonardo caminhou até a varanda da fazenda, observando o horizonte enquanto processava a notícia. O vento suave trazia o aroma familiar da terra molhada pela chuva recente, lembrando-o da infância simples em Goianápolis, ao lado do irmão. Quem poderia imaginar que dois meninos do interior chegariam tão longe? 3 dias depois, Leonardo dirigiu sozinho até o cemitério Jardim das Palmeiras. Diferentemente de suas visitas anteriores, desta vez ele não ia de cabeça baixa, carregando o peso da saudade. Caminhava com passos firmes, como quem vai ao encontro de um amigo querido para compartilhar boas notícias. Ao se aproximar do túmulo de Leandro, notou algo diferente. O local estava completamente transformado. Dezenas de arranjos florais frescos formavam um jardim colorido ao redor da lápide. Fitas com mensagens escritas à mão, pequenos objetos pessoais, fotos emolduradas e até violões em miniatura haviam sido deixados ali por fãs que, inspirados pela turnê, redescobriram o caminho até aquele local sagrado para a música sertaneja. "Parece que não sou o único que veio te visitar ultimamente", comentou Leonardo com um sorriso, sentando-se no pequeno banco de concreto ao lado da lápide. De sua pasta de couro, retirou um envelope pardo volumoso. "Trouxe algo para você, meu irmão", disse ele, abrindo o envelope e começando a retirar diversas folhas de papel coloridas. São cartas de fãs. Centenas delas chegam todos os dias ao escritório. Pessoas que cresceram ouvindo nossas músicas, jovens que descobriram agora nosso trabalho, famílias inteiras que comparecem aos shows como se fosse uma espécie de ritual. Com cuidado, Leonardo dispôs algumas das cartas sobre o mármore, como se Leandro pudesse de alguma forma lê-las. Havia mensagens de todos os cantos do Brasil e até do exterior, de comunidades brasileiras no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal. "Essa aqui é de uma senhora de 87 anos de Recife", explicou, segurando uma carta escrita em papel de seda azul claro. "Ela conta que seu falecido marido era nosso grande fã e que sempre que tocava 'Pense em Mim' no rádio, ele dizia que era a música deles. Ela foi ao show com os netos e bisnetos, 4 gerações da mesma família reunidas por nossa música." Leonardo passou mais alguns minutos compartilhando histórias de diferentes cartas, cada uma revelando o impacto profundo que a música da dupla havia exercido na vida de tantas pessoas. Por fim, retirou do envelope um papel visivelmente manuseado, com marcas de dobras e pequenas manchas que denunciavam lágrimas derramadas sobre ele. "Tem uma em especial que queria te mostrar", continuou, segurando a carta com um cuidado especial. "É de um rapaz de 26 anos, que nasceu exatamente no dia em que você partiu. Os pais dele eram nossos fãs e deram a ele seu nome, Leandro Oliveira. Ele cresceu ouvindo nossas músicas e escreveu que, mesmo sem ter te conhecido,
Sente uma conexão que não consegue explicar com sua história. Leonardo fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Ele é músico também, toca violão e canta em bares de Goiânia, tentando seguir o mesmo caminho que começamos juntos. No final da carta, ele pergunta se pode me conhecer, não como um fã pedindo autógrafo, mas como alguém que carrega seu nome e sonha os mesmos sonhos que tivemos. Decidi convidá-lo para conhecer os bastidores do próximo show em Goiânia. O vento suave balançava as folhas das árvores próximas, criando uma melodia natural que parecia responder às palavras de Leonardo. O sol da tarde lançava uma luz dourada sobre o cemitério, criando uma atmosfera quase mágica. Sabe o que mais me impressionou nesses meses de turnê, Leandro? Continuou ele, organizando as cartas de volta no envelope. Ver famílias inteiras nos shows, avós que nos conheceram no início, pais que cresceram ouvindo nossa música e agora seus filhos e netos cantando nossas canções, palavra por palavra. Músicas que compusemos há mais de 30 anos continuam tocando corações, continuam fazendo sentido. Leonardo ficou em silêncio por alguns minutos, apenas observando o movimento suave das nuvens no céu. Recebi um convite inacreditável ontem, disse finalmente, com um sorriso de surpresa ainda estampado no rosto. O Rock in Rio quer que a gente encerre a noite brasileira, nossa música sertaneja, no maior palco do rock. Quem diria, não é? Lembra quando começamos, como éramos vistos apenas como música caipira? E agora, estamos sendo reconhecidos como parte fundamental da identidade musical brasileira. Leonardo tirou do bolso um pequeno objeto que reluzia sob a luz do sol. Um medalhão dourado com as iniciais L&L entrelaçadas, presente que haviam recebido de um fã no início da carreira e que sempre consideraram um amuleto da sorte. Encontrei isso entre minhas coisas antigas, quando estava preparando o material para a turnê, explicou, girando o medalhão entre os dedos. Lembra como revezávamos para usar nos shows importantes? Você dizia que ele tinha energia especial, que nos conectava com a música de uma forma diferente. Seus olhos marejaram levemente ao continuar. Você estava usando no nosso último show juntos. Depois, nunca mais tive coragem de colocá-lo. Sentia como se fosse uma traição seguir em frente, como se estivesse te deixando para trás. Com delicadeza, Leonardo colocou o medalhão junto às cartas sobre o túmulo. Quero que fique com você agora. É seu por direito. E também porque... Ele hesitou, como se buscasse as palavras certas. Porque finalmente entendi que nunca deixamos de ser uma dupla. Mesmo quando segui sozinho, sua voz sempre esteve comigo, guiando cada passo. Leonardo checou o relógio e percebeu que já estava ali há quase 2 horas. Diferente da primeira visita, quando 6 minutos de silêncio haviam parecido uma eternidade carregada de dor, desta vez, o tempo passara rapidamente, fluindo com a naturalidade de uma boa conversa entre irmãos. Preciso ir, disse ele, levantando-se. Tenho uma reunião com a equipe que está produzindo o documentário sobre a turnê. Sabe que encontraram gravações raras nossas? Fitas VHS de shows do início da carreira, que nem eu lembrava que existiam. Um fã em Uberaba guardou tudo isso por décadas e agora nos procurou. Enquanto organizava suas coisas para partir, Leonardo notou um grupo de pessoas que se aproximava timidamente do túmulo. Eram 3 gerações de uma mesma família. Um senhor de cabelos grisalhos, seu filho de meia idade e um adolescente que carregava um violão nas costas. Ao reconhecerem Leonardo, pararam, hesitantes em interromper aquele momento. Por favor, venham, convidou ele, com um gesto acolhedor. Tenho certeza que meu irmão ficaria feliz com a visita de vocês. A família se aproximou emocionada. O senhor mais velho, com lágrimas nos olhos, explicou que viajaram mais de 1000 quilômetros do interior do Maranhão, especialmente para visitar o túmulo de Leandro após assistirem ao show em Fortaleza. Essa música aqui, disse o adolescente, tirando o violão das costas, foi a primeira que aprendi a tocar. Meu avô me ensinou. Sem qualquer constrangimento,
O jovem começou a dedilhar os primeiros acordes de Não Aprendi Dizer Adeus. Logo seu pai e avô se juntaram, cantando suavemente. Leonardo observou a cena com o coração transbordando de emoção. Sem que pedissem, juntou sua voz às deles no refrão, criando um momento de comunhão única entre estranhos unidos pela música. Após se despedir da família e prometer encontrá-los no próximo show, Leonardo caminhou de volta para o carro com uma sensação de plenitude que há muito não experimentava. A turnê Leandro Vive havia começado como uma homenagem ao irmão, mas estava se transformando em algo muito maior. Um reencontro coletivo com a memória afetiva brasileira, uma celebração do poder atemporal da música que transcendia gerações. Antes de entrar no carro, Leonardo olhou uma última vez para o túmulo de Leandro, agora cercado por aquela família que continuava cantando suavemente, unidos pela mesma paixão que movera dois irmãos de Goianápolis a sonharem além de seus limites. Da próxima vez que vier, prometeu em pensamento, trago o Pedro e os netos. Eles estão crescendo tão rápido. O mais novo, Miguel, tem seu jeito calado, observador, e uma voz que lembra muito a sua. No horizonte, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados e púrpuras. Leonardo deu a partida no carro e ligou o rádio. Como em um aceno do destino, tocava Pense em Mim. Ele aumentou o volume e, por um momento, permitiu-se cantar junto, sua voz harmonizando-se naturalmente com a voz gravada do irmão, como nos velhos tempos. O carro avançava pela estrada que ligava o cemitério à cidade, mas na mente de Leonardo, a verdadeira jornada era outra, uma viagem através do tempo e das memórias, um caminho de reconciliação com o passado e de redescoberta do significado mais profundo daquela parceria que marcara para sempre a música brasileira. 6 minutos. Era aproximadamente esse o tempo da música. E foi exatamente quanto durou aquele momento de comunhão perfeita entre passado e presente, entre saudade e celebração, entre os dois irmãos que, apesar da separação física, nunca deixaram de cantar juntos. Quando a música terminou, Leonardo estava entrando na cidade. As luzes começavam a se acender pelas ruas e cartazes da turnê Leandro Vive podiam ser vistos em vários pontos. Em um semáforo, uma família no carro ao lado reconheceu Leonardo e acenou entusiasticamente. Ele retribuiu com um sorriso e um aceno. No retrovisor, podia ver o cemitério agora distante, pequeno no horizonte. Mas não havia mais peso em seu coração ao olhar para trás. A dor da ausência nunca desapareceria completamente, mas havia sido transformada em algo novo, um propósito renovado, uma celebração de vida, uma compreensão mais profunda do legado que construíram juntos. Obrigado, meu irmão, murmurou Leonardo para o horizonte através da janela do carro. Por tudo, pela música, pela parceria, pelos sonhos compartilhados e principalmente por continuar cantando comigo, mesmo depois de todos esses anos. A estrada se estendia à sua frente, assim como os próximos capítulos desta história que, como a boa música sertaneja, falava de dor e superação, de perdas e recomeços, de amor e, acima de tudo, de uma amizade que transcendia o tempo e o espaço. Uma história que, como a voz de Leandro, nunca se calaria. Porque algumas vozes são eternas, sobrevivem à morte física e continuam ecoando no coração de milhões. E enquanto houver alguém cantando entre tapas e beijos, Pense em Mim ou qualquer outra canção da dupla, Leandro continuaria vivo, não apenas na memória do irmão, mas na trilha sonora da vida de todo um país. O celular de Leonardo tocou, mostrando o nome de Pedro, seu filho, na tela, provavelmente ligando para confirmar os detalhes da gravação do documentário. A vida seguia seu curso,
com novos projetos, novos desafios, novas oportunidades para manter viva a chama daquela música que começara com dois meninos sonhadores em uma pequena cidade do interior de Goiás. Leonardo atendeu ao telefone com uma tranquilidade renovada na voz. Oi, filho, estou a caminho. Acabei de visitar seu tio e sabe de uma coisa? Tenho a sensação de que ele aprovou completamente nossos planos para o Rock in Rio. O futuro se desenhava promissor no horizonte, assim como o sol, que agora se punha por completo, fechando um dia e anunciando o início de uma noite estrelada. Uma metáfora perfeita para a jornada de Leonardo, o fim de um ciclo de luto profundo e o início de uma nova fase de celebração e reconexão. A música de Leandro em Leonardo, como as estrelas que começavam a pontilhar o céu noturno de Goiânia, continuaria brilhando por gerações, iluminando vidas, inspirando sonhos e lembrando a todos do poder transformador da arte nascida do coração.